Tá bem. Viu? Boa noite, galera do curso de edificações. A gente está começando pela web mais uma live nesse projeto ED em Casa. Enquanto durar esse isolamento social, os professores do curso de edificações eles se disponibilizaram a construir esses papos online para a gente ficar em contato e, de certa forma, manter a nossa comunidade mobilizada. Só estou verificando aqui no Insta, ainda não apareceu. Deixa eu ver aqui. O Insta ainda não está. O meu técnico aqui, Gus, não está aparecendo aqui ainda no Instagram. Não sei se já está. Ah, já estamos. Mas por que aqui não aparece? Ah, tá, apareceu. Tá, obrigado. Ok. Todo mundo é marinheiro de primeira viagem nessas tecnologias, né? Então a gente fica... Ok. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite aos alunos do curso de edificações. Boa noite aos professores, aos técnicos administrativos que nos acompanham, aos alunos egressos do curso de edificações que estão espalhados aí por tudo quanto é canto e que também ficaram sabendo da nossa live e que estão nos acompanhando. A nossa live de hoje, ela vai abordar um assunto que é muito caro para a construção civil, né? Tem alguns assuntos na construção civil que são muito delicados no processo de construção e que a gente não pode, em hipótese alguma, não ter preocupação em executar isso de forma correta para não ter problema, né? Por exemplo, a ferragem, a armadura é uma coisa que não pode dar problema, né? E na minha concepção, impermeabilização também não pode dar problema. Tem que impermeabilizar e garantir que isso vá funcionar, certo? Então o tema da nossa live de hoje é impermeabilização eficiente. A gente começa fazendo uma abordagem sobre as patologias das edificações. Depois a gente vai entender fisicamente como que acontece a capilaridade, né? E depois a gente faz uma abordagem então dos produtos que existem hoje no mercado, com os quais a gente pode impermeabilizar de forma eficiente as vigas de fundação, ok? Eu queria chamar a atenção para a galera que está nos acompanhando, que em função dessa live ter 3 convidados, nós montamos um pequeno estúdio aqui, fizemos uma engenhoca, né? E a gente está passando a tela do computador para a TV e filmando a TV para fazer a transmissão pelo Instagram, ok? De modo que os nossos convidados, até o final da live, fiquem aparecendo na transmissão, tá? Então eu vou pedir para todo mundo que está acompanhando a live pelo Insta que deixem o celular na horizontal, certo? Porque a gente está filmando aqui na horizontal. Bueno, os nossos convidados de hoje, o professor arquiteto Fabrício Galo, né, mestre em arquitetura, né, Fabrício, e professor do curso de edificações aqui do Campus Pelotas do IFSU, né. A professora Fabiane Volcan Sastre, que também é professora do IFSU, né? Eu agora vou pagar o mico aqui, porque eu não perguntei para a Fábio se ela é mestre, mas depois quando ela começar a falar ela pode me corrigir, eu acho que sim, né? Só que a professora Fábio, que também é professora no IFSU, ela não é lotada no curso técnico de edificações, ela é do departamento de física, mas dá aula de física também para os alunos da ED, e a Fábio é uma das nossas convidadas. E o Marcelo Crisel, que é ex-aluno do curso de edificações, né? E me falava que há 14 anos trabalha como técnico consultor da SICA e também prestando serviços de impermeabilização, certo? A nossa live de hoje, ela dialoga mais com a primeira live que foi realizada pela professora Dadai, que teve como convidada a Cris Rosinski, com o tema edificação saudável, né? Tendo em vista que lá no final da linha, nossa intenção é evitar as manifestações patológicas que consequentemente deixam o ambiente, né, da edificação insalubre e, portanto, nada saudável, né? Mas também dialogamos com a segunda live a questão de segurança do trabalho, enfim,
e durante a live a gente vai conversando e vai relacionando com as outras participações. Bom, eu vou pedir então para o meu colega, o professor Fabrício Galo, liberar ali o seu microfone. E Fabrício, essas manifestações patológicas, né? O que é uma patologia de meidificação? A galera acha assim, patologia é uma coisa da medicina, da enfermagem, da área de saúde. O que são essas patologias, né? Quais são as principais patologias, né, que acontecem? Faz essa abordagem aí para a gente, já que tu lá no curso de edificações ministra, né, a disciplina de patologia. Vou deixar contigo então a live. Boa noite, Fabrício. Boa noite, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, pode falar. Então tá. Patologia, tu falou uma coisa extremamente certa. Para o leigo, inclusive quando eu falo que eu dou aula de patologia, a pessoa me pergunta, mas isso não é coisa lá da área médica, né, o médico patologista? Isso aí é verdade, mas para nós que somos do ramo da construção civil, já é um termo que a gente já está mais acostumado. Então, se olhar simplesmente a palavra patologia, ela é patologia, patos, logos. Então, é doença, patos, doença, logos, estudo. Então, é basicamente também como a parte da medicina, que estuda origem, sintoma, natureza das doenças. Tá? Exatamente como a gente vai fazer depois na construção. Então, o corpo humano tem um funcionamento. Se ele não funciona direito, ele está com algum problema e um patologista vai acabar fazendo uma análise para ver qual é o problema que ele tem. Dentro da construção civil, então, é uma ciência que estuda doenças, as anomalias que nós temos dentro da construção, e a finalidade básica é, por meio de uma análise dos sintomas, que normalmente são visíveis, aquilo que a gente está enxergando, a gente vai entender a origem, a causa, para aí depois propor um tratamento para esse problema que a gente está visualizando. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração que uma edificação, na verdade, ela é um conjunto de partes, de elementos, constituídos de materiais totalmente diferentes, e que, na verdade, eles sofrem ação de tudo que tem no entorno dele. Tá? Eles estão expostos, todos esses materiais em conjunto, estão expostos a diferentes contextos. Então, eles têm ação das intempéries, chuva, vento, frio, calor, tem também a questão do entorno da utilização, o solo em que ele está inserido. Tá? Então, essa edificação ela vai estar sempre exposta a esforços e solicitações que ela tem que resistir. Cada material tem lá suas características e que, de acordo com o emprego e a composição que ela tem desses elementos, vai apresentar diferentes comportamentos. Tá? Então, ao longo do tempo, esses diferentes comportamentos podem gerar algumas degradações nos materiais, por N motivos. Tá? Então, os defeitos patológicos surgem daí. Tá? E eles acabam interferindo no funcionamento e principalmente no desempenho da construção. E vai afetar até, quem sabe, a vida útil. Isso aí contraria tudo aquilo que foi especificado nos projetos. Tá? Aquilo que eu destinei à construção, ela começa a falhar em alguns pontos. A análise patológica não é uma coisa muito fácil. Tá? Eu passo sempre, ela é uma investigação assim, completamente metodológica, ela passa por fases, uma análise, um diagnóstico, um prognóstico e uma terapia, para poder resolver esses problemas. Tem bibliografias hoje que separam a patologia da construção da terapia da construção. Certo? Uma coisa é eu analisar, descobrir qual é o problema, ter um prognóstico e depois ver qual é o melhor método para resolver aquilo. Então, eu acho que isso aí pressupõe, às vezes eu acho que eu nem tenho tanta experiência assim para propor terapias, porque isso pressupõe um conhecimento de construção muito grande. Então, o camarada que vai trabalhar com patologia, ele tem que entender de técnicas construtivas, de materiais de construção, comportamento desses materiais em diferentes frentes, tá? Tem que conhecer projetos e tudo mais. Tá? Então, normalmente, às vezes a pessoa pergunta alguma coisa, como é que eu resolvo tal coisa? E a gente tem que fazer uma inspeção, uma vistoria, uma prospecção do material, e isso exige um bocado de conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente tem que buscar um especialista para isso aí. Às vezes até eu brinco que quando o aluno pergunta alguma coisa que a gente não sabe responder, né, a melhor maneira de dizer é, não sei. Lá no curso, infelizmente, a gente tem essa história do Platão, né? Não sei, pergunta para Platão. Platão deve saber resolver isso aí. Mas e se o Platão não souber, o Google? Não, se o Platão não souber, o Google também não vai saber. Então, o sujeito precisa realmente de muito conhecimento de obra. Tá? Mas para uma análise de
manifestação patológica, e aqui é o ponto que eu quero me deter um pouquinho, antes de passar para a Fábio, eu quero destacar justamente a parte da umidade, a análise patológica ela passa por algumas etapas. E o grande problema que a gente tem hoje em dia de alguns profissionais é pular etapas. No curso a gente apresenta as etapas na seguinte ordem: origem dos problemas patológicos, causas dos problemas patológicos, os problemas patológicos em si e os sintomas, que é aquilo que eu estou enxergando. Tá? Então, vamos começar lá por cima. A origem dos problemas patológicos hoje é onde são? Erro de projeto, e aproximadamente 40% dos problemas patológicos estão em erros de projeto. E erro de projeto não quer dizer um projeto mal feito. Muitas vezes ele falta, ele possui lacunas que não foram resolvidas na fase de projeto e que vão acabar se refletindo na execução da obra. Tá? Então, o projeto completo, porque é uma das nossas professoras, Luciana, Thaís, sabe que um projeto arquitetônico, por exemplo, tem que ter o máximo de informações possíveis. Mesma coisa para o projeto de elétrica, de hidro, de estrutural. Agora quem vai venerar agora é o Jorjão. Agora ele vai cair da cadeira. Memorial descritivo de uma obra, ele tem que ser muito completo. Porque ele vai refletir tudo aquilo que eu não consigo colocar dentro dos projetos e vão estar dentro dos memoriais. Tá? Depois eu tenho erros de execução, que corresponde mais ou menos 28% a 30% dos problemas patológicos. Materiais inadequados, ou com falta de qualidade, outros 18%. E tem uma origem de manifestação patológica, as gurias falaram lá na primeira live, que eu gostei muito, que a Dada e a Cris falaram, a má utilização e a falta de manutenção. Pelo que pareça, uma simples limpeza, a falta de ventilação, de insolação de uma construção vai contribuir aproximadamente com 15% da manifestação patológica de uma obra, ou de uma construção. Tá? Ou seja, uma limpeza bem feita, arejar, eliminar, ventilar, te elimina 15 a 20% das manifestações de patologias que possam existir. Tá? As causas, então eu estou nas origens, vou para as causas. As causas eu tenho diversas. Sobrecarga, recalque de fundação, mas o que mais a gente tem na nossa região, o que mais incide, são as questões de umidade. Até é muito errado a gente dizer qual é o problema na minha construção. Ela está cheia de umidade. O que aconteceu? O camarada dá uma olhadinha lá em casa, eu tenho um monte de patologia. Ele até sabe o termo, né? Eu tenho um monte de patologia lá em casa. O que tu tem lá? Eu tenho muito ponto de umidade na casa. Aí eu me lembro da Cris, que eu assisti muitas aulas da Cris quando ela dava patologia lá com a gente. Umidade não é patologia. Tá? Umidade é uma causa que vai provocar alguma patologia. Tá? Então, os problemas patológicos decorrentes de umidade que eu posso ter: eflorescências, do tipo 1, 2 ou 3, dependendo da severidade dela. Eflorescências são aquelas manchas esbranquiçadas, porque tem uma reação de cal ali no meio. Empolamento, descolamento de revestimento, de pintura, dos próprios revestimentos. Eu tenho o que é mais comum na nossa região: mofo, bolor, musgo, limo. Essa umidade pode atacar tudo que for metálico. Eu vou ter ferrugens, eu vou ter desagregação do material, eu vou ter fissuras e trincas. Tá? Isso dependendo do tipo de umidade. Então, a umidade eu vou classificar ela umidade de obra ou de construção que está presente. Então, todo material, quase toda etapa da obra leva água. Tá? Vai fazer um concreto, leva água. Revestimento de parede leva água. Assentar um azulejo leva água. Contrapiso. Eu estou sempre com um processo de água. Então, é uma água que fica retida na construção e depois, com o tempo, ela desaparece. Mas até desaparecer, ela pode apresentar algumas manifestações patológicas. Então, essa é a umidade de obra de construção. Eu tenho de condensação, que também é visível no nosso inverno, banheiro e cozinha, né? Chuveiro, agora vai começar a época, começa a esfriar e a gente toma banho quente. Se não areja o banheiro, a umidade começa a condensar pelas paredes, pelo espelho, por tudo. Aí depois eu tenho, que é o foco de hoje, né? Depois para a Fábio e para o Marcelo, é a umidade ascendente, que é aquela que está relacionada com o solo. Pega a fundação, pega a parede, que a gente chama a umidade ascendente por absorção ou por capilaridade, que vai ser o assunto depois para a Fábio. E eu tenho uma outra, que é uma confusão que a gente faz, nós usamos, a gente usa o termo de infiltração errada. Tá? Até agora eu tinha um problema no meu banheiro aqui, por uma umidade que veio do apartamento de cima.
cano estourado. E a gente chama isso de infiltração. Isso não é infiltração. Tá? Toda umidade que aparece na obra decorrente de encanamento rompido, água, esgoto, ela é uma umidade acidental. A umidade por infiltração está relacionada com água pluvial, com chuva. Então, a água de infiltração na construção é um telhado que não está bem feito, goteira, calha que entupiu. Se a água é da chuva, ela é por infiltração. Se não, ela é de esgoto e água, de tubulações de água, ela é uma umidade acidental. Tá? E aí tem os sintomas. Os sintomas, o que é? É a cor que modificou um pouco, é a forma, é a textura, a localização, às vezes até o odor. Né? Então, essa é a sequência de análise patológica. Origem, causa, o problema patológico e o sintoma. Tá? Na disciplina a gente trabalha dessa forma. Na análise, normalmente eu faço isso invertido. Eu primeiro vejo os sintomas, né, além de baixo para cima. Eu vejo os sintomas, todas essas alterações de cor, de forma e tudo. Especulo e vejo qual é o problema patológico que está acontecendo. Ó, eu estou com eflorescência, porque está essa manchinha branca, deve ter uma reação com a cal, do cimento, etc. E tal. E depois eu tenho que descobrir, para melhorar a minha terapia, qual é a causa, da onde está vindo essa umidade, tá? E qual é a origem. Então, exemplo bem prático, a parede está úmida, pode estar vindo da fundação, aonde é o erro? Na execução, na falta de detalhamento do projeto, enfim. O que não pode acontecer é a gente pular alguma etapa, que é o que normalmente acontece, e isso... Vamos contar uma historinha bem rapidinha, que todo mundo já deve ter visto, quem trabalha com construção já visto isso, o Marcelo deve ter visto aos quilos. O camarada tem um pavimento térreo até 1 metro de altura da parede, está descascando a pintura e esfarelando o reboco. Tá? O Marcelo sacode a cabeça. O que o camarada faz? Chama um especialista, que não vai ser o Marcelo, aí o cara vai lá e diz assim, não, eu recorto esse teu reboco aqui 1 metro para baixo e refaço ele, né, com um produto bom, da Sica, poderia ser da City, mas não da Sica, não. Um produto bom, e ele faz aquele dentro daquele reboco novinho, bonitinho. Aí começa a quantidade de erros. Primeiro, ele impermeabilizou aquele trecho de parede e não atuou na causa e na origem dessa umidade. Tá? O que vai acontecer depois de 1 ano, mais ou menos? A umidade vai continuar vindo da fundação para a parede, só que ela não vai conseguir passar nesse 1 metro que está com impermeabilizante. Ele vai passar no metro seguinte. E assim eu vou indo, provavelmente, até chegar ao teto ou no outro pavimento. Então, eu não posso pular etapas. Né? Então, se eu estou nos sintomas, problema patológico, causa e origem, eu tenho que atacar aí. Né? Então, eu me lembro bem da Cris, que trabalha muito com isso, da Epiciobra, e ela tem um bom conhecimento de patologias, eles têm os tratamentos especiais para essas situações. Aí depois o Marcelo fala até um pouquinho melhor para nós a respeito disso aí. Tá? O problema, muitas vezes, é que esses problemas patológicos acontecem de forma combinada. Então, por exemplo, eu olho um reboco e eu tenho ali, ao mesmo tempo, uma eflorescência e um descolamento com empolamento. Tá? Então, isso aí, às vezes, dificulta um pouco o diagnóstico e, consequentemente, também a terapia que tem que ser feita em mais vezes. Tá? Qual é o grande problema disso tudo? Tá? Indo já para encerrando a minha parte. Todo defeito decorrente da umidade é o mais comum que existe em quase tudo que é construção, ainda mais na nossa região aqui, que é extremamente úmida. E os problemas, às vezes, são bastante graves. Eu tenho prejuízos de caráter funcional da edificação, eu perco desempenho. Tá? Eu tentei economizar lá adiante e agora estou gastando aqui porque eu não me preocupei com algumas situações. Eu tenho um desconforto do usuário. Tá? O morador, quem gosta de sentar na sua sala e ver a parede manchada de mofo, ou reboco esfarelando, coisa parecida. Em casos extremos, até a questão da saúde. Pessoa com asma, com algum problema respiratório num ambiente desse. Posso ter danos de equipamentos de bens que estão lá dentro, então, enfim, eu tenho um prejuízo financeiro muito grande com essas incidências relacionadas à umidade. Tá? Agora, puxando um pouquinho já para largar para a Fábio, não sei se larga para ti, o Bernardo, vai falar mais alguma coisa ou não? Não, pode então, assim, concluir que a gente resolve. Tá. Bom, então agora, assim, a umidade, como a forma vai atuar na construção, a gente tem que dar uma analisada na questão do mecanismo de transporte dessa umidade. Como é que ela percorre dentro do material? Tá? Então, normalmente, o transporte de umidade dentro da construção, ela pode ocorrer de 4 formas. Convecção, difusão, evaporação e capilaridade. Tá? Convecção tem a ver muito com a massa de ar, a troca de ar com
da casa com a rua. A difusão também um pouco, que é aquela situação de equilíbrio de pressão. Essa situação que a gente tem muito em Pelotas, lá fora está quente, o dia está úmido e dentro de casa está gelado. Até encontrar o equilíbrio, evaporar, acontece isso aí. A evaporação também é uma forma de deslocamento, de transporte da umidade, que é o contrário da absorção. E aí entra depois a capilaridade, né? Materiais de construção, normalmente eles possuem poros, tá? De diferentes tamanhos, diferentes tipos, eles podem estar interligados ou não. E isso aí começa a formar uma rede capilar, moléculas de água presente, etc. e tal. E aí acho que a Fábio, professorinha de física, é melhor para explicar essas coisas. Eu acho que era mais ou menos isso, um básico, né? Tá. Um foco exatamente na umidade e na capilaridade. Tá, Fabrício, obrigado. Eu vou pedir que tu deixe o teu microfone desativado, tá? E vou chamar a Fábio ali, pedir para a Fábio liberar o microfone dela para a gente fazer isso, né? Escutar a Fábio para entender como que acontece esse fenômeno da capilaridade, tá, Fábio? A gente que dá aula de técnicas 2, por exemplo, Fabrício de aula de patologia, a gente aborda essas maneiras, né, através das quais a água ela consegue infiltrar os elementos construtivos. E contra esse movimento é que a gente impermeabiliza. Bem, quando a gente explica a capilaridade, pelo menos no meu caso, que sou arquiteto, né, eu explico, mas de uma forma muito intuitiva. Eu dou um exemplo da calça jeans em dia de chuva e coisa e tal. Mas, de fato, né, como que esse fenômeno fisicamente ele é possível, como ele ocorre. Então, nada como a gente ter um professor de física participando da live para nos explicar, tá? Professora Fábio, boa noite, seja bem-vinda. Só liberar o teu microfone. Boa noite a todos, queridos colegas, né, do curso de ED. Prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu agradeço muito o convite, queridos estudantes também que estão nos acompanhando. Realmente, né, para mim foi uma surpresa falar sobre capilaridade. É um fenômeno físico, mas geralmente ele é muito abordado nas aulas de biologia e de química, tá? Mas pensando dentro do contexto do que está sendo proposto para a nossa aula de hoje, eu procurei dar um foco para justamente fazer essa justificativa do que tu acabaste de falar, Bernardo, né? Que vem ter algum significado e um entendimento a respeito desse assunto, né? Sobre o fenômeno da capilaridade. O que vem a ser, então, esse fenômeno, né? Na verdade, é a tendência natural que algumas substâncias, como a água, apresenta de subirem ou descerem por paredes de tubos finos, tá? Tubos capilares, tá bem? Esse deslocamento também pode acontecer em materiais porosos, tipo tecido, esponjas, e, inclusive, essa subida contraria muitas vezes a própria força gravitacional, tá? Mas quando o fluido entra em contato com uma superfície sólida, tá? Esse contato com essa superfície ele é submetido basicamente a duas forças contrárias entre si. Que forças são essas? A força de coesão e a força de adesão, tá? A força de coesão é uma força que mantém as moléculas do líquido unido, atração intermolecular, tá? Já a força de adesão é a força que consiste na atração entre as moléculas do líquido e do sólido, do recipiente que contém este líquido, tá? A interação com moléculas diferentes, tá bem? Então, assim, como que vai acontecendo a capilaridade? Como é que ele vai dar, como é que ele vai subir ao longo do capilar desse tubo com um diâmetro muito pequeno? Bom, dentro do tubo, as moléculas do líquido, elas vão conseguir se aderir às paredes internas do tubo por adesão, através da força de adesão, tá? E, consequentemente, a coesão que mantém as moléculas do líquido unidas vão puxando elas. Tá? Então, a força de adesão faz com que o líquido se ligue ao recipiente sólido, né? E a coesão faz com que elas sejam arrastadas para cima. Tá bem? Isso é indefinido, isso vai acontecendo? Não, tem uma série de fatores que podem interferir. Tem até uma equação matemática que mostra, dependendo do recipiente, a altura máxima pode ser atingida.
quais são os fatores, tipo a tensão superficial, a massa específica do líquido, a aceleração da gravidade, mas isso eu nem quis trazer essa fórmula para cá. Eu acho que não há interesse, mas é uma forma, algumas grandezas físicas que se tornam fáceis de ser calculadas. Tá? O diâmetro do capilar ele é muito importante para essa altura que vai ser atingida. Tá? Não sei se ficou claro a questão da força de coesão e da força de adesão. Tá? As diferenças que existem. Tá? Bom, podemos observar a capilaridade em diversos momentos na natureza. Tá? Por exemplo, como é que acontece o deslocamento da seiva desde a raiz às extremidades de uma planta? Capilaridade. Eu fiz um experimento, ontem à noite, né? Comprei 2 rosas brancas, tá? No centro, fui lá numa floricultura. 2 rosas brancas, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Sim, perfeitamente. Tá? Estão enxergando? Só que uma eu coloquei na água, né, transparente, normal. Tá? Então ela ficou aqui, ó, branquinha. Tá? A outra eu coloquei num corante alimentício azul. Tá? Então, ó, se vocês conseguem observar, e a rosa branca está mudando completamente as cores dela, principalmente mais nas extremidades, né? Então, como que isso aconteceu? Capilaridade, ó. Deixa eu olhar aqui direitinho, ó. A gente vê que a rosa branca está ficando mais azulzinha nas extremidades. Certo. Tá? Consegue observar? Sim, sim. Dá para observar bem a diferença entre as duas rosas? Que eu coloquei na água com corante e a que eu coloquei na água normal. Certo. Tá? Bom, aonde mais, né, que a gente pode observar a capilaridade? Olha, quando a subida do combustível numa lamparina, né, quando o combustível abastece a chama. Também o Fabrício acabou de falar a respeito da umidade pelas paredes, né, quando não é feita uma impermeabilização de modo correto, tá? Isso acontece por capilaridade, tá? E aqui eu fiz outros experimentos também bem simples para a gente enxergar a capilaridade. Fiz há pouco esse aqui, ó. Peguei Vesitec 2 copos, tá? E enrolei em papel assim, ó, papel toalha simples, tá? Enrolei e coloquei aqui, ó. Um estava completamente vazio, tá? Completamente vazio. O outro estava cheio. E quando eu liguei um no outro, o líquido começou a escoar de um recipiente para o outro, né? Se eu colocar agora aqui, ó, seguidinho a gente já começa a ver, ó, a subida, as forças de coesão e de adesão atuando. Vocês estão enxergando? Perfeitamente, Fábio. Tá? Quando eu dobrei aqui assim, fiz isso, o líquido começou a vazar. Tá? Então, tanto subida como descida. Tá? Então, claro, fatores que dependem para que ocorra esse fenômeno físico quanto mais fino o capilar, a gente vai observar melhor os tipos de líquido, a viscosidade, a temperatura, tá? Então, agentes físicos que vão acabar interferindo. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Fábio, se por acaso surgir alguma questão da galera que está nos acompanhando, no final eu passo, tá? Eu vou pedir para que tu fique aí nos acompanhando, fique com a gente. Claro. Desative o teu microfone. Me tira aquela dúvida, tu és mestre, tu és doutora, complementa a tua apresentação aí, porque eu apresentei o Fabrício como mestre. Tu és mestre também, Fábio? Eu sou mestre. Muito bem. Mestre em ciências. Certo. Então tá, eu vou pedir para tu desativar o teu microfone, que eu vou passar a palavra para o Marcelo, nosso amigo Marcelo, que trabalha como consultor da SICA, né? E também como prestador de serviço em impermeabilização.
Marcelo, tu és ex-aluno da Edificações, quando é que tu te formasse lá? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Eu me formei em 2009, só que eu já trabalhava com impermeabilizantes, e aí acabei começando o curso para me aprimorar mais, né? Eu já trabalhava com impermeabilização, e aí agora a gente faz essa parte de promotoria técnica dos produtos da SICA. Eu trabalho diretamente na loja para Casa Lorenzetti, e lá se faz todo esse acompanhamento. Até tive a oportunidade, o professor João Roger, ele esteve lá, conversou comigo, que ele estava para fazer a construção da casa, e aí praticamente eu tive a oportunidade de fazer essa indicação dos produtos para a casa dele, e felizmente, né, correu tudo bem até o momento. A gente fica muito preocupado, né? A gente faz toda a indicação. O problema todo, às vezes, acontece que a mão de obra, às vezes, ela deixa um pouco a desejar. Porque tu passa todo o acompanhamento, como tu deve fazer, quantas demãos, porque aonde tu pula etapa, como o professor Fabrício falou, tu vai sofrer isso no futuro. Isso daí só onde tu pular a etapa, tu vai ter alguma consequência futuramente. Na parte de capilaridade, da parte das vigas de fundação, o que nós podemos começar? Primeiramente, nós podemos usar um aditivo impermeabilizante nas vigas de fundação, mas tem que ser um aditivo que seja isento de cloreto, para não afetar a ferragem, entendeu? Um aditivo que tu vai misturar na massa, e essa vai te ajudar a impermeabilização das vigas de fundação. Pulando essa etapa, aí nós podemos partir para a impermeabilização. Mas a impermeabilização das vigas, as vigas elas têm que estar devidamente secas. Às vezes não adianta aquela aceleração de fazer a concretagem e em seguida, 2, 3 dias, já querer impermeabilizar. Às vezes nós temos esse problema porque o concreto, consequentemente, dentro dele está úmido. Tá, vamos... Essa parte a gente não... Vamos por partes aqui, deixa eu só para entender. Tu sugerisse usar um aditivo impermeabilizante no concreto. Para iniciar. Tá. Para iniciar nas vigas de fundação. Tá, mas um aditivo no concreto, ok? Isso. Tá, isso vai fazer com que a viga fique impermeável? Não, aí nós vamos partir para a impermeabilização. O processo, ele por isso eu disse, aonde tu pula um processo, tu vai ficar pendente de alguma coisa, entendeu? Se tu usar o aditivo, após isso tu tens a impermeabilização. Aí tu pode usar produtos à base de cimento modificado, tá? Que é um produto bicomponente. Falando dos produtos da SICA, é um produto bicomponente, ele é pó e líquido. Tu vai misturar, tu vai fazer as aplicações, tá? Tem o tempo entre demãos. Tá? Esse é o produto à base de cimento. Depois nós temos as emulsões asfálticas. São produtos com muito mais asfalto do que água. Ele é totalmente diferente de um hidroasfalto. O hidroasfalto é água com asfalto. Esse é uma emulsão asfáltica, onde é feita a aplicação. As vigas, caso há alguma interferência das intempéries, como chuva, alguma coisa, a emulsão ela pode ser aplicada com a viga úmida. Entendeu? Ela não pode, por exemplo, estar chovendo e querer aplicar. Não. Ela pode estar úmida para a aplicação. Temos também mantas asfálticas, que podem ser feitas a impermeabilização. Aí, no caso de manta asfáltica sem alumínio, aplica-se uma base, um primer para a manta, e aí sim, aí depois faz a aplicação dela com um maçarico. Aí seria uma manta colada a fogo. Depois temos ainda a opção da impermeabilização por baldrame. Baldrame seria uma manta autoadesiva com 3 milímetros de espessura,
Primeiramente, se passa a base asfáltica, espera secar e automaticamente vem retirando a parte adesiva de baixo e vem colando essa manta baldrame. Tá? A superfície dela de cima, ela é uma película. Essa película, ela é só retirada quando vai se iniciar a colocação da alvenaria, ou bloco de concreto, bloco cerâmico. Aí, se não for mexer, essa película ela fica protegendo essa manta baldrame. Tá? E aí, a partir daí, por exemplo, após essas impermeabilizações das vigas, nós temos os aditivos para se usar até 3, 4 fiadas das massas. Vamos mais adiante. Antes de fazer a parte de reboco, chapisco e reboco, podemos usar o produto à base de cimento modificado. Ele é um produto contra pressão negativa. Se faz a impermeabilização de parede e piso. Tá? Muito cuidado com a parte de contrapiso não ficar nivelada com a viga, porque aí vai se ter um contato grande ali. O contrapiso deve ficar abaixo da impermeabilização. Tá? Por exemplo, a viga fica mais alta que o contrapiso, para depois ser feito o acabamento com revestimento, com reboco ali. Tá? Se o reboco ele for... Oi? Tá. Não, eu só complementando, esse é uma questão, esse produto à base de cimento modificado que tu está sugerindo, ele também se aplica para a impermeabilização da viga? E se sim, o que seria? Ele é também um aditivo para uma argamassa e aí eu reboco a viga? Como é que... Não. Não. Ele é um impermeabilizante que tu vai aplicar pintado. Certo. Não é um aditivo. É uma membrana. Isso. Mas não se enquadra... Não, ele é um produto à base de cimento, só que ele é rígido. Ele é só para áreas internas. É isso que eu ia te perguntar. Para viga de fundação, viga biapoiada, não tem como... As membranas elas não podem ser aplicadas em superfície onde tem uma pressão negativa. Senão ela tem a tendência de estufar, por causa que a função dela seria uma impermeabilização positiva, né? Certo. E aí, por exemplo, de cima para baixo. Certo. O aditivo é esse. Pode seguir, no caso, esse. Oi? Pode seguir, desculpa. Tá. O produto à base de cimento, ele pode ser aplicado tanto parede quanto piso, que evita que, caso tenha dado algum problema na impermeabilização da viga, quando se aplica o impermeabilizante, se aplica a parede e pelo menos uns 20 centímetros no piso, que esse reboco, quando vem, ele encoste no impermeabilizante, para não ter um problema de essa umidade aparecer. Aí diz assim, eu impermeabilizei toda a superfície e me deu umidade. Então, pelo menos ali, tu tens uma proteção do impermeabilizante em contato com o reboco, né? Marcelo, tem uma discussão lá no curso de edificações entre os professores de prática. Eu conversava sobre isso antes da gente parar, em função da pandemia, né, com o João Poei, em relação a iniciar a alvenaria, as primeiras fiadas com argamassa impermeável, que é aquela argamassa que não leva cal e leva um aditivo impermeabilizante. Tu recomendas isso? Mesmo fazendo uma impermeabilização bem feitinha na viga, cuidando do produto, aplicando conforme recomendação do fabricante, há necessidade de fazer as primeiras fiadas com argamassa impermeável? O processo de impermeabilização, ele vem o aditivo para o concreto, a impermeabilização das vigas, o aditivo impermeabilizante nas 3 primeiras fiadas, um aditivo, o impermeabilizante de parede e piso, depois tu chapisca e o aditivo para tu colocar no reboco. Tá? Esse aditivo que tu comentou para levantar as fiadas, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes acontece de se usar errado. Existem aditivos, por exemplo, que tu vai substituir o cal, tá? Só que a dosagem dele são 200 ml por saco de 50 kg de cimento, entendeu?
E nisso, infelizmente, os profissionais eles não têm esse cuidado. O que acontece? Acaba com o tempo, apodrece a massa. E aí tu começa a ter aquele pó de cal, entendeu? Uso demasiado do aditivo. Certo. Entendeu? Entendi. Mas o impermeabilizante, ele é bem funcional nessa parte. Tá. Porque são diferentes, né? Certo. Vou te fazer outra pergunta. No mercado hoje existem membranas à base de polímeros, né? Membranas poliméricas. O Sikafil, se eu não me engano, é polimérico, tá? Tem um outro produto que eu não sei se a Sica, mas é a borracha líquida, né? Inclusive tem um tipo de borracha líquida que já vem com fibras. E aí você aplica, por exemplo, na regularização de contrapiso do banheiro, por ela já ter fibras, ela aceita o assentamento da placa de porcelanato na sequência. Não existe nenhum produto assim polimérico ou que seja tipo borracha, né, que são os elastômeros disponíveis para impermeabilizar viga. A gente fica entre as opções a base de cimento e asfalto. O problema todo das membranas, por exemplo, o que acontece? Ela vai formar uma borracha. Só que essa pressão negativa, a tendência dela é tu ter um problema futuro pelo estufamento, por causa que as membranas elas vão formar uma película emborrachada. E a função praticamente delas seria uma impermeabilização de um terraço, de uma sacada, entendeu? Onde tu vai ter uma movimentação maior. Entendeu? Porque o que acontece? A impermeabilização tanto da borracha líquida, por exemplo, o Sikafil, seria a membrana acrílica, ele não é indicado para viga de fundação, por causa dessa situação. Agora ele é um material excelente, onde tu vai aplicar numa área externa. Entendeu? Por isso que, por exemplo, os produtos asfálticos, por exemplo, o Unibol 2, que é um produto top de linha da Sica para viga de fundação, ele é um aditivo que com 2 demãos e 3 horas entre elas, por exemplo, numa tarde tu faz as aplicações todas dela, entendeu? E tu já está pronto para o dia posterior já começar a levantar alvenaria. Certo. Entendeu? É uma aplicação mais rápida também. Certo. E eficaz. Certo. Fabrício, nosso professor de patologias, tem alguma questão relacionada a tipo de produto, processo de aplicação que tu queiras fazer para o Marcelo? Não esquece de liberar o teu microfone. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Tá. A questão que eu quero é para o Marcelo, até vou poupar a Fábio, está ali só de olhinho, né? Eu acho muito bacana essas coisas da construção, quando a construção é nova. Eu acho que é muito facilitado esse trabalho, obviamente, porque a construção tem que seguir um caminho que deveria seguir, né? Com qualidade desde o princípio até o fim. Sem aquela questão, que a gente tem sempre aquela questão dos custos, a pessoa querer diminuir o custo da sua obra. Então ela vai tentar economizar em algumas coisas e ela acaba economizando muitas vezes na parte de priorização. Lógico, tudo que não aparece é econômico. Mas eu queria saber de ti, por exemplo, Marcelo, esse caso que nós estamos falando agora, que eu comentei agora há pouco, de uma construção já pronta e com problemas, não uma construção nova. Então, esse caso que eu acho que é o mais comum, que acontece muito, que é a deterioração dos revestimentos internos, de reboco e tudo. Imagina assim, uma casa, vou te botar uma sinuca de bico, uma casa cercadinha dos 2 lados, não tem pátio, tá? E o térreo começa a apresentar os rebocos dessa forma, começa a esfarelamento, tá? Como fazer sem tanta quebradeira de uma forma mais efetiva possível? Tudo bem, então, pela cara que tu fez, vamos quebrar. E é o que mais ou menos eu falo. Ele fez uma cara, sem quebradeira não. Isso eu sei. É claro, uma construção, normalmente eu converso muito com os alunos, e alguns de Proeja, inclusive, já fizeram coisas semelhantes, e quando eu comentei isso, eles disseram, isso eu fiz lá em casa, funcionou, então beleza. Que é as chamadas valas de drenagem,
Quando eu tenho pátio é muito fácil de fazer. Quando eu não tenho, é um problema. E aí? Como é que eu faço numa situação dessa? Por exemplo, uma situação onde tu tens uma umidade por capilaridade. Botar que tu tenhas ela com 1 metro de altura. Tá? Tu quer resolver. Então, o que acontece? A situação para resolver seria: tu retira esse reboco, chega no tijolo, tu faz aquela regularização daquela massa do assentamento, que na hora de quebrar sempre vai ficar aqueles buracos, vai se tapar, cimento e areia. Só que o que acontece? Se está 1 metro, tu vai retirar 1,5 metro de reboco. Entendeu? Tu vai sempre tirar com uma margem acima, porque quando tu vai impermeabilizar, a tendência dessa umidade é subir. Então tu já está com essa margem de segurança. Mas tu tem que ter muito cuidado, é o quê? Por exemplo, no piso, se tu não impermeabilizar a parte do piso que vai ficar onde faz o ângulo de 90 graus, tá? E tu não impermeabilizar o teu piso, quando vê, tu faz toda a impermeabilização bonitinho, retira reboco. Nessa situação, o produto seria o mais indicado, seria o Cicatop 100, que é o produto contra a pressão negativa, tá? Que é o produto à base de cimento. Tu vai fazer as aplicações, 3D mãos, tudo bonitinho. Só que aí os teu reboco vem e encosta no piso, e esse piso ele não está impermeabilizado. E aí depois, daqui a 6 meses, 8 meses, vai dizer: pô, Marcelo, a umidade voltou toda de novo. Eu usei impermeabilizante, tudo. Só que quando tu impermeabiliza a parede, a tendência dela é ir para algum lugar. Se tu não fizer esse L de impermeabilização, tu corre o risco dessa umidade vir e brotar para o teu reboco. Por exemplo, numa situação de os pisos laminados na parte térrea, o correto é fazer a impermeabilização antes de botar o revestimento, senão tu vai ter um problema de umidade ascendente pelo contrapiso. E aí tu vai ter um problema com o teu revestimento. Outra coisa, na parede, aonde tu impermeabilizar, os rodapés, eles têm que ser colados. Eles não podem ser furados. Aonde tu fura a parede e, consequentemente, a impermeabilização, tu vai ter um problema, novamente, de infiltração. Então, são detalhezinhos que tem que ter cuidado futuro para não voltar todo, tu faz todo um trabalho e aí quando vê, por simples detalhes, tu tens uma infiltração novamente. Marcelo, se o Fabrício quiser intervir, não tem problema, tá, Fabrício? Pode intervir no momento que tu achar correto. Aquele produto cristalizante que é aplicado na parede para vedar os poros, então ele cristaliza a porosidade, aí então a umidade ela não consegue, a infiltração ascendente ela acaba não acontecendo. Vocês têm esse produto, aqui em Pelotas vende muito, tu costuma acompanhar esses serviços, porque eu mesmo nunca utilizei, mas seria uma solução, respondendo aí ao Fabrício, que pelo menos eu visualizo dessa forma, que não seria um paliativo, porque com o cristalizante a água de fato ela não estaria, né, dentro da parede. Se tu impermeabiliza a superfície, ok, tu limpa aquele aspecto de manifestações patológicas, mas a causa ela se mantém porque a água ela vai continuar dentro da parede. Esse cristalizante, como é que é o processo dele? Vende muito em Pelotas, o processo de aplicação é difícil, fala um pouquinho dele para nós. O que acontece? O cristalizante, ele só pode ser usado com tijolo maciço. Ele não pode ser usado com tijolo furado. Tá? E o que acontece? As fábricas, elas recomendam, após a aplicação do cristalizante, o uso do produto à base de cimento. Entendeu? O que acontece com o cristalizante? Tu faz a 20 centímetros do piso, tu vai fazer furos a 45 graus, tá? Intercalados em duas linhas, intercalados tipo triângulo, tá?
tu vai marcar 10 centímetros e depois na linha de cima tu vai intercalar no meio, tu vai furar 45 graus, tu vai saturar com água e aí depois tu injeta o cristalizante. Esse cristalizante ele vai evitar que essa umidade continue subindo, mas as fábricas elas recomendam o uso do produto à base de cimento após a cristalização. Certo. Fabrício. Que eu acho assim, o grande desafio nosso, né, a questão da interpretação é exatamente esse. Como impedir que a água do solo venha e encharque a parede? Sim. Tá? Como é que eu vou impedir, aquilo que a Fábio estava explicando, como é que eu vou impedir que os capilares não façam o trabalho deles, que é de puxar água para cima? Eu estava me lembrando agora há pouco, a gente é um pouco atrasado nisso, eu acho que eu recém tinha me formado, já faz um tempinho que eu estou formado, viu? Eu me formei em 93, ali na década de 90, ainda 94, 95, eu participei de um seminário na URGS, que era muito interessante, representando projetos históricos. E aí eu assisti umas palestras do pessoal da Alemanha, aquela com tradução simultânea, os caras não falavam português, a gente não falava alemão, e a metodologia deles, antes de colocar qualquer produto químico, era tirar a água de dentro da parede. Sabe como é que eles faziam isso? Eles abriam furos da parte de cima e na parte de baixo dos lados opostos da parede. Colocavam eletrodos, todas as paredes, ligava aquilo na tomada e ficava um período de 18 meses, um ano inteiro, dando choque na parede. Para expulsar a água, para daí então pensar em colocar um produto químico lá no meio. Os produtos deles lá. Então, é uma loucura, né? Isso foi só ilustrativo. Bom, eu sempre tive uma loucura isso. Um ano e meio dando choque na parede só para secar, para depois conseguir fazer a impermeabilização direito. Tá. Isso, claro, obras históricas, né? Prédios históricos, procedimentos. Claro. Gente, sintetizando, eu acho que fica essa mensagem, né, de não subestimar a ação destrutiva da água, né, quando ela consegue infiltrar e dessa forma ter acesso aos elementos construtivos. Eu acho que a gente evita uma grande dor de cabeça na sequência, né, da conclusão da obra se a gente não deixar de fazer a impermeabilização correta e bem feita. Se tiver que gastar mais um pouquinho, mas impermeabilizar bem para que depois essas manifestações patológicas elas não aconteçam, né? Bom, a gente está quase terminando. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho, Bernardo. Fala. Só, assim, ó, o custo da impermeabilização de uma obra inteira, ela chega a ser de 2 a 3%. Isso tu conta com as vigas de fundação, no caso banheiros, lavanderias, terraços, sacadas, ela chega a ser em torno de 3% do valor total da obra. Sim. Entendeu? Isso daí, se tu não... Claro, é como diz o Fabrício, é uma coisa que tu não vai enxergar. E aí é uma coisa que, para que eu vou gastar isso para ficar enterrado? Entendeu? E existe, infelizmente, às vezes, alguns condomínios em alguns lugares que a presença da água ela é presente, e aquilo ali, obras de um ano de prontas já começaram a dar problemas. E a recuperação ela é muito mais dolorosa financeiramente, porque tu já está com a mobília, tu está morando dentro da casa para te poder fazer essa reforma, né? Claro. Gente, a gente tem um limite de tempo aqui da nossa live. Quando completa 1 hora, o Instagram ele corta a transmissão. Então, eu vou pedir então para a gente fazer as considerações finais aí, tá? Vou deixar a palavra contigo, Marcelo. Obrigado pela tua presença. Quem sabe numa próxima atividade aí de semana de curso, por exemplo, a gente possa te ter lá presencialmente com produtos em mãos e tal, para a gente seguir essa conversa. Obrigado, viu? Não, eu que agradeço. Até dos últimos 2 anos, na semana do curso, foi eu que dei as palestras lá sobre impermeabilização, tá? E se precisarem,
Tem o meu e-mail, é marcelomcrisel@hotmail.com, tá? E tem meu celular também, se precisar de alguma informação, que é o 984-02-4244, também é o WhatsApp. E o último caso também, eu trabalho diariamente para a Casa Lorenzetti, fazendo a parte da promotoria técnica dos materiais da CIP. Beleza, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Fabrício, considerações finais. Obrigado, viu? Primeiro foi um prazer encontrar o Marcelo depois de tanto tempo, né? Também a presença da Fábio acho que foi muito importante, né? Ela já é meio do curso, né? Se a gente pudesse escolher alguns professores, assim, botava lá, não para o João Rosa, pelo amor de Deus. A Fábio que é uma querida. É que eu sou padrinho de casamento deles, eu tenho que falar isso. Então, assim, eu acho muito, claro que é muito interessante e eu acho que a gente precisa, talvez até depois o Marcelo possa nos ajudar, que na disciplina a gente converse mais a respeito disso que nós falamos. Para tentar juntar com aquilo que a Cris e a Dada falavam lá na primeira live. A demanda que tem hoje de reforma e de regularizações é uma coisa gigantesca. Né? Claro. Então, juntando com aquela coisa de casa saudável, né, etc. E acho que a live da semana que vem, se não me engano, é a Aline com o pessoal da... Já vou falar isso, do sindicato. Conselho. Isso, então, quer dizer, o técnico hoje tem novas atribuições e, consequentemente, eu sempre achei que reformas e regularizações é um nicho enorme de trabalho do técnico, né? E, com certeza, essas partes de reparos e, principalmente, de salubridade do ambiente vai ser muito importante. A gente precisa ter tecnologias de reforma, não só de construção, né? Quais os produtos e como proceder em caso de reformas para recuperar a salubridade de ambientes que estão degradados. Claro. Isso aí fica bem. Obrigado, Fabrício. Para isso, prazer estar com você. Fábio, as considerações finais. Obrigado, viu, por tu ter dispensado um tempinho aí do teu dia para nos ajudado aí na live. Imagina, espero que tenha conseguido colaborar com vocês, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade ímpar, né, de estar aqui. Foi algo bem diferente do que a gente está acostumado a fazer no dia a dia em sala de aula, né? E dizer para os estudantes, os nossos que estão assistindo, que eu estou morrendo de saudade de todos. Não vejo a hora de voltar às aulas. Um grande abraço a todos. Tá, ok. Então tá, eu vou aqui agradecendo aos nossos convidados dessa live sobre impermeabilização, ratificando a importância que é esse serviço, né? Deixando aqui também o convite para a semana que vem, na terça-feira da semana que vem, às 19h30, a live coordenada pela professora Lili Blanc, que vai trazer o representante do Conselho dos Técnicos. Então, todas as dúvidas aí que a galera tem, né, das possibilidades de trabalho depois da formatura, está na hora de tirar. Eles já andaram pelo curso o semestre passado, deram uma palestra, mas foi à noite e nem todo mundo conseguiu acompanhar. Então, eu acho que agora, por ser pela web, né, essa possibilidade, tem mais uma possibilidade para a galera poder acompanhar e tirar as dúvidas em relação ao novo conselho, tá bem? Eu vou terminando então a live por aqui, agradecendo todo mundo que esteve com a gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Boa noite aos meus convidados aí, boa noite a todo mundo que acompanhou. Valeu. Sim.